Bom dia a todos. Hoje venho apresentar a atividade número 2 da matéria Concentração gravítica e separação magnética. Para contextualizar, o GIG é um processo conhecido que consiste na separação hidráulica e que acontece a repetida expansão e contração vertical em um leito de partículas por meio do movimento pulsante da água. Ocorrendo isso, é possível ter como consequência a estratificação do leito, o qual consiste na separação das partículas em camadas com densidades crescentes que vão do topo até chegar à base. Temos duas principais teorias que abrangem abordagens diferentes: a hidrodinâmica, que é a clássica, e a teoria da energia potencial. A teoria hidrodinâmica da gigagem consiste no movimento das partículas individuais no leito do GIG e faz uma relação com o movimento de todas as partículas. A estratificação das partículas é realizada conforme os seguintes mecanismos: sedimentação retardada, aceleração vertical e consolidação intersticial. Parte dessa estratificação possivelmente acontece ao longo do período em que o leito encontra-se aberto, dilatado e, consequentemente, tem como resultado a sedimentação retardada, que é acentuada pela aceleração diferencial. Por causa desses mecanismos, os grãos finos e leves sobem, enquanto os grossos e pesados seguem para o fundo do leito. Na mineração, os materiais que vão para o fundo do leito são os materiais mais densos, como por exemplo a hematita, e os materiais que sobem, que são contaminantes, que é o caso da sílica. No momento em que ocorre a sucção, a consolidação intersticial encaminha as partículas finas e pesadas para o fundo, enquanto as grossas e leves vão para o topo do leito. Se houver um controle e um ajuste correto dos efeitos de impulsão e sucção, a estratificação será quase ideal, conforme a densidade dos minerais. Enquanto isso, a teoria hidrodinâmica busca descrever a gigagem conforme o comportamento individualizado da partícula no fluido. A teoria da energia potencial, que visa descrever o comportamento do leito como um todo. A teoria da energia potencial pode ser simplificada se for considerada uma mistura binária e homogênea, constituída de partículas leves e partículas pesadas. Essa mistura é dotada do centro de gravidade a uma altura equivalente à metade do leito. Nas teorias clássica e de energia potencial, temos as subteorias, que são a teoria de densidade, que é a gigagem se baseia na diferença de densidade entre os minerais e a ganga, material sem valor. A separação ocorre porque os materiais mais densos tendem a se mover para baixo, quando os menos densos sobem. A outra teoria é a teoria do movimento das partículas. Esse princípio considera como partículas se movem em resposta ao fluxo da água e à ação da gigagem. Partículas mais leves são empurradas para cima, enquanto partículas mais pesadas descem, criando uma estratificação. Teoria da flutuação. A gigagem também pode ser influenciada pela flutuação das partículas. A presença de água e a vibração do GIG promove a movimentação das partículas, permitindo que as mais leves sejam separadas das mais pesadas. Temos também a teoria da vibração. O funcionamento dos GIGs, que geralmente vibram, ajuda a criar um ambiente dinâmico onde as partículas se separam com base em suas características físicas. A frequência e a amplitude da vibração são fatores críticos que influenciam a eficiência da gigagem.
A teoria da classificação. Nessa teoria se analisa como as partículas são classificadas em diferentes camadas, com base em suas características físicas, como forma e tamanho, além da densidade. Isso é fundamental para a eficiência do processo da gigantesca. Agora vamos falar um pouco sobre o Jig Dave. O Jig Dave é um equipamento amplamente utilizado na mineração, para separação de minerais com base em suas densidades. O funcionamento desse equipamento envolve vários princípios físicos e mecânicos. Aqui está um resumo do seu funcionamento. Alimentação. O material pode ser processado e alimentado na parte superior do jig. Este material geralmente é uma mistura de materiais valiosos e materiais sem valor. Fluxo da água. O jig possui um sistema que permite a introdução de água na parte inferior, criando um fluxo ascendente. A água é fundamental para o processo, pois ajuda a movimentar as partículas. Vibração. O Jig Dave é um equipamento com um mecanismo de vibração que agita a mistura de material e água. Essa vibração é essencial para promover o movimento das partículas. Separação por densidade. Durante o processo de vibração e fluxo da água, as partículas mais densas tendem a se mover para baixo, enquanto as partículas menos densas são empurradas para cima. Isso resulta em uma estratificação, onde os minerais mais pesados se encontram na parte inferior do jig. Coleta. O material separado é coletado em diversas saídas. O produto final pode ser composto por uma fração rica em minerais valiosos, enquanto a outra é removida em outra saída. Controle de operação. O jig possui controles para ajustar a intensidade da vibração e o fluxo da água, permitindo otimizar o processo de separação de acordo com as características do material a ser processado. Este funcionamento permite que o jig seja uma ferramenta eficiente na recuperação dos minerais, contribuindo para a economia e a sustentabilidade das operações. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de todos e muito obrigado.